Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Menina grita, não entre no carro. Milionário dá um passo e descobre uma verdade terrível. Alexander Bennett sempre foi um homem do momento. Aos 38 anos, ele carregava sem esforço o legado de uma dinastia que moldou grande parte do cenário empresarial de Nova York. Seu corpo esguio combinava perfeitamente com um terno preto sob medida, feito de tecidos italianos caros e refinados. Seus olhos azuis de aço cativavam e inspiravam respeito, enquanto seu sorriso controlado era uma marca registrada em reuniões sociais. Naquela noite, no coração do luxuoso Langham Hotel na Quinta Avenida, uma multidão seleta se reunia. As vozes abafadas, o tilintar delicado das taças de champanhe, os vestidos de noite cintilantes e os ternos impecáveis criavam um cenário cintilante. Alexander, o verdadeiro maestro da noite, transitava sem esforço de um grupo para o outro, trocando apertos de mão, sorrisos educados e algumas frases bem colocadas. No entanto, apesar dessa fachada brilhante, um peso invisível pressionava seu peito. Não era fadiga, ele estava acostumado a noites longas. Não era estresse e a matéria estava sob controle. Não, era uma sensação de tédio, um tremor de incerteza que o deixava um pouco mais tenso a cada minuto que passava. Talvez fosse a intuição, aquele sexto sentido que a vida lhe ensinara a ouvir. Ele parou por um instante no bar, contemplando seu reflexo em um espelho antigo com moldura dourada. O homem que viu parecia impecável, seguro de si e invencível. Mas algo em seus olhos revelava uma hesitação, uma fragilidade que poucos poderiam ter imaginado. À medida que a noite avançava, as conversas tornaram-se mais abafadas, os olhares mais calculados. Alexander sentiu que era a hora de ir embora. Agradeceu educadamente a alguns parentes e ofereceu um último sorriso a Claire, sua irmã, que conversava ali perto com Mark, seu marido. Seu coração apertou um pouco, sem motivo aparente. Atravessando o vasto salão com seus majestosos lustres, ele sentiu o calor dos holofotes diminuir. Os fotógrafos se tornaram mais discretos, seus flashes se apagando como estrelas se apagando ao amanhecer. Ele abriu a porta de sua limusine preta, a carroceria brilhando sob os postes de luz. Assim que colocou a mão na maçaneta, um grito cortou o ar, quebrando o silêncio da noite. Não entre no carro. O som foi tão repentino, tão desesperado que tudo pareceu parar. Vários convidados, surpresos, se voltaram para a fonte do grito. Alexander congelou, seus olhos instintivamente buscando a fonte. Uma figura emergiu das sombras, uma jovem com feições tensas, sem fôlego e os olhos arregalados de ansiedade. Espere! Ela gritou novamente, avançando, com a voz trêmula, mas cheia de urgência. O carro, que já havia começado a girar a chave na ignição, parou. O homem ao volante, intrigado, abaixou o vidro da janela, lançando-lhe um olhar interrogativo. Alexander, dividido entre a desconfiança e a curiosidade, observou a jovem. Quem era ela? O que ela poderia saber para arriscar interromper aquela noite perfeitamente orquestrada? Com voz calma, mas firme, ele perguntou. Quem é você? Como assim, não entre no carro? Emily respirou fundo, como se quisesse extrair toda a sua coragem do ar gelado da noite. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz, quando falou, era clara, carregada de uma sinceridade dolorosa. Meu nome é Emily Carter. Eu trabalho como assistente da sua irmã, Claire. Alexander franziu a testa, surpreso com a revelação. Claire Bennett, sua irmã mais nova de 32 anos, sempre fora mais do que apenas um membro da família. Ela era sua confidente, sua aliada mais leal, a única com quem ele realmente abrirá o coração. Ele jamais imaginaria que um segredo tão pesado pudesse se esconder por trás daquele vínculo. Emily continuou com a voz vacilante, mas determinada. Esta noite ouvi uma conversa que me fez gelar o sangue. Alguém está planejando algo contra você. Uma conspiração para te roubar a fortuna, para te afastar de tudo que você construiu. O coração de Alexander começou a bater mais rápido, uma mistura de medo e descrença tomando conta dele. Quem? Ele perguntou com a voz mais grave, quase embargada pela emoção. Emily olhou para baixo por um momento, depois olhou para cima, encarando diretamente os olhos de Alexander. Sua irmã, Claire, e seu marido, Mark. O choque foi violento. Alexander sentiu o chão ceder sob seus pés. Será que Claire, a quem ele sempre protegera, amara e apoiara, seria realmente capaz de tamanha traição? E estaria Mark, seu cunhado, um advogado influente e homem de confiança, envolvido? Emily continuou com a voz trêmula, mas firme. Querem te declarar inapta, te fazer parecer alguém que não consegue mais administrar os negócios da família.
Eles planejam assumir o controle, aos poucos, até que não sobre nada para você. As palavras ressoaram como um trovão na mente de Alexandre. Ele lutou para aceitá-las, mas, no fundo, sentia a fria realidade daquela traição. Por que você está me contando tudo isso? Ele perguntou, com os olhos cheios de dor, mas também de uma espécie de gratidão. Emily baixou a voz, como se quisesse contar um segredo longe de ouvidos curiosos. Porque estou com medo. Estou com medo por você. Ameaçaram me demitir se eu falasse alguma coisa. Mas eu não podia te decepcionar, não depois de tudo que você fez pela Claire. Você merece saber a verdade. Um silêncio pesado caiu entre eles, quebrado apenas pelos sons distantes da cidade. Alexandre sentiu uma onda de emoção crescer dentro de si, uma mistura de amargura, raiva e tristeza. Ele sabia que sua vida tinha acabado de mudar. Aquele grito na noite, aquela aparição inesperada, tinha acabado de lhe revelar um mundo que ele se recusará a ver. Alexander saiu lentamente da limusine, cada passo ecoando pesadamente em seu peito. Sua mente era um turbilhão de perguntas, dúvidas e dor. Ele sempre acreditara que riqueza, poder, conexões e aparências poderiam proteger tudo. Mas naquele momento, essas certezas estavam desmoronando como um castelo de cartas varrido por uma tempestade. Ele olhou para Emily, ainda trêmula, mas seus olhos transbordavam de uma força silenciosa que contrastava com a fragilidade da situação. Sem hesitar, ele a agarrou gentilmente pelo braço, seu olhar passando da confusão para uma determinação férrea. E temos que agir rápido. Você vem comigo. Nas horas que se seguiram, Alexander mergulhou de cabeça no que se tornaria a maior batalha de sua vida. Convocou seus contatos, chamou advogados independentes renomados por sua integridade, especialistas em direito empresarial e proteção de ativos. Cada documento, cada troca de e-mails, cada palavra capturada tornou-se uma peça de um quebra-cabeça que delineou uma traição metódica e bem orquestrada. No dia seguinte, ele confrontou Claire. O confronto ocorreu no escritório austero da empresa familiar, banhado por uma luz fria que acentuava a tensão palpável. Claire, elegantemente vestida, mas fria como uma parede de gelo, olhou-o diretamente nos olhos. Sem hesitar, negou todas as acusações, chamando-as de mentiras e ataques infundados. Alexandre, você está indo longe demais. Você me magoou profundamente com essa bobagem. Sou sua irmã. Nunca quis nada contra você. Mas seu tom revelava um medo reprimido. Uma máscara frágil demais para esconder a verdade. Alexandre sabia que por trás dessa recusa se escondia uma vontade implacável. Enquanto isso, Emily continuou a reunir evidências e testemunhos, corajosa apesar das ameaças. Sua dedicação era uma luz na escuridão, um lembrete constante de que ele não estava sozinho. Cada dia trazia novas revelações e contratempos, mas também uma nova força para Alexandre. Ele entendia que aquela provação não seria apenas uma luta por seus bens, mas uma batalha por sua dignidade, sua família e seu futuro. O julgamento começou sob os holofotes. A imprensa, as câmeras, os sussurros incessantes. Cada dia era um espetáculo doloroso para Alexander. Ele não era mais apenas um empresário poderoso e respeitado. Tornará-se um símbolo de traição e vulnerabilidade humana. As acusações, as revelações, as testemunhas, tudo estava à mostra, expondo suas feridas mais profundas. Mas, paradoxalmente, esta exposição também foi uma forma de libertação. Pela primeira vez em muito tempo, Alexandre sentiu-se livre do peso da pretensão. Ele compreendeu que riqueza e poder não eram suficientes para protegê-lo de traições íntimas. Não podia mais fechar os olhos ou confiar cegamente nas pessoas ao seu redor. Com o passar das semanas, a verdade veio à tona. As provas reunidas por Emily e a equipe jurídica eram irrefutáveis. Claire e Mark foram considerados culpados de fraude e abuso de confiança. A justiça retomou seu curso, devolvendo a Alexander o que lhe fora injustamente roubado. Mas além da vitória jurídica foi a transformação interior de Alexandre que mais o impressionou. Ele sentiu uma força nova, mais humilde e mais lúcida renascer dentro de si. Decidiu reconstruir sua vida sobre bases sólidas, escolhendo cuidadosamente seus aliados, amigos e familiares. A confiança nunca mais seria um presente cego, mas uma conquista paciente e merecida. Numa noite de outono, enquanto o sol se punha lentamente atrás dos arranha-céus de Manhattan, Alexander e Emily caminhavam lado a lado pelos caminhos tranquilos do Central Park. O ar estava fresco, tingido de uma doçura melancólica. Alexander virou a cabeça para Emily, seus olhos refletindo gratidão e serenidade recém-descoberta. Obrigada, Emily. Sem você não sei o que teria feito. Você foi meu farol na tempestade. Emily sorriu, seus olhos cheios de esperança e confiança.
Às vezes é preciso que uma verdade venha à tona para que a luz retorne. E às vezes essa luz vem de quem você menos espera. Eles continuaram sua caminhada, duas almas unidas por uma provação, prontos para enfrentar juntos as promessas de um futuro que finalmente era sincero.